Oi gente, eu sou a Nini, por aqui eu falo sobre livros e outras paixões e nem acredito que eu tô começando esse vídeo pra dizer que é um vlog de leitura. Sim, faz um bom tempo que não tem vlog de leitura aqui no canal, hoje é 22 de setembro, então eu vou começar esse vlog hoje. E ontem eu fiz um vídeo resumão sobre o que aconteceu no último mês, sobre a Maratona Kindle e eu também comentei sobre a minha leitura em andamento, que é o primeiro livro desse vlog de leitura, O Segredo do Meu Marido, da Liane Moriarty. Eu tinha lido, gente, até a página 196, se não me engano, e aí ontem à noite eu li uns 3 capítulos para relembrar a história. Então eu comecei nesse vlog na página 210, é um pouquinho, talvez mais que a metade do livro. Por enquanto, o que eu quero dizer para vocês é que tem um elemento que eu tô gostando bastante, que é o fato dessa história ser dividida em vários núcleos familiares e que esses núcleos familiares se conectam de alguma maneira, mas os temas e como os personagens estão reagindo aos problemas, né, que a Liane Moriarty apresenta no livro, não tem me agradado tanto assim. Eu vou ler mais alguns capítulos antes de voltar aqui e fazer esse comentário geral com vocês, e aí depois eu volto para fazer a última atualização da reta final. Eu acho que eu tenho aí umas 150 páginas de leitura até concluir esse livro. Então, por enquanto é isso, introdução do vlog de leitura feita. Eu já escolhi o outro livro que tá aqui nessa caixa, ó, para fazer par com esse livro aqui no vlog de hoje. Então já aproveita, fica aí, já vai comentando se tu leu O Segredo do Meu Marido, me conta quais são as tuas impressões, porque até o final desse vídeo eu já vou ter concluído essa leitura e vocês também vão saber como é que foi. Por enquanto ele tem sido um livro 3 estrelas. Tô gostando, mas ele não tá se destacando de nenhuma forma especial. Então é isso, e até a próxima atualização. 28 de setembro, segunda e última atualização desse vlog de leitura. A história de O Segredo do Meu Marido começa quando a Cecília vai procurar algum objeto no sótão, esbarra numa caixa de documentos e dessa caixa cai vários papéis, entre eles uma carta escrita pelo marido dela, o John Paul, e nessa carta está escrito que é para ser aberta após a morte dele. É claro que ela fica muito intrigada com isso, em nenhum momento ele chegou a comentar durante todos os anos de casamento sobre ter escrito essa carta. E durante a noite, quando ele faz a ligação rotineira, porque ele está viajando a trabalho, ela comenta, ele age de maneira estranha, mas ela atribui isso ao fato dele estar cansado, enfim, pelo trabalho, por estar longe de casa. Porém, John Paul volta dessa viagem antes do previsto, e antes do leitor também descobrir o desenrolar de se a Cecília abriu ou não a carta, a autora apresenta os outros personagens principais desse livro, ou os personagens que compõem o núcleo principal. Então, basicamente, esse núcleo de pessoas vai se conectar de alguma forma direta ou indiretamente no decorrer desse enredo. Bom, primeira coisa que eu quero comentar com vocês é que o segredo do marido é revelado mais ou menos ali pelo 1/3 antes da metade, então esse não é o fato marcante da história, esse é um ponto de virada. Na verdade, a descoberta desse segredo é que vai determinar como os personagens vão agir a partir dali, é basicamente isso que esse enredo trata, né? Então agora eu quero comentar com vocês alguns pontos que eu gostei dessa leitura. Eu dei 3 estrelas para ele lá no Scooby, eu tô em dúvida se eu deveria dar 2 ou 3 estrelas. Por enquanto está como 3 estrelas. Eu gostei do estilo da narrativa da Liane Moriarty, de intercalar os capítulos entre os personagens, então não é uma narrativa linear, mas é muito interessante ir construindo, e eu descobri bem rápido qual era o tema da carta do John Paul, por isso que eu não quis explicar muito o contexto dos personagens aqui para explicar a sinopse. Eu acho que ela coloca aqui algumas questões bem importantes, principalmente da fase adulta para meia-idade, então essas pessoas que já estão casadas há muitos anos e têm os filhos e vivem a vida que parece muito boa até um determinado ponto de ruptura, e a partir dali começam a questionar, né, suas decisões, enfim, os acontecimentos e até o próprio significado da vida que elas criaram em cima das aparências, né, do que parecia ser a vida delas. Mas eu tive um grande porém com esse livro, porque na verdade eu acho que ele fica bem na linha tênue entre ser um livro que tem uma mensagem sobre valorizar a família, sobre enfrentar alguns obstáculos pela família, enfrentar alguns problemas, algumas situações graves pela família e se conformar com a vida que tem por ter medo de mudar. E eu no final fiquei com a sensação, por tudo que aconteceu,
que a mensagem maior foi conformismo, ao invés de, poxa, aconteceu isso na minha vida, eu vou refletir se é para esse caminho que eu quero seguir mesmo. Então eu acredito que meu principal porém foi com a mensagem final do livro. Eu entendo o ciclo que a autora quis criar aqui na vida de todos os personagens e ficou no que era mais confortável mesmo. Ah, pode ser que a razão principal seja a família, mas eu acho que a gente poderia debater muito aqui os motivos que levaram cada um desses personagens a fazer as escolhas que fizeram. Pelo início do livro, deveria ser diferente. No final do livro, ficou todo mundo conformado. Então, basicamente, é isso que eu queria falar, era para estrelas. Comenta aqui embaixo se tu já leu esse livro, se tu já leu outro livro da autora, se tu já leu mais de um, qual tu gostou mais, qual deles tu me recomenda a seguir. E é isso, a gente se vê no próximo vlog de leitura, que é sobre um clássico nacional do meu autor favorito, então eu espero que seja uma leitura incrível. Tchau, tchau!